Olá, sejam todos muito bem-vindos e essa é a nossa primeira aula do sistema imunológico. Hoje a gente vai compreender princípios básicos fundamentais para conseguir compreender o processo daqui em diante, porque se não entender isso, vai complicar depois, vai ter que voltar a rever o conteúdo. Então prepara teu caderno, tuas anotações, vamos lá. Primeiramente, compreender o que é o antígeno. O antígeno é uma parte de um micro-organismo que entrou no nosso corpo. Então, é uma substância estranha que o sistema imune reconhece como não nossa e que vai fazer alguma coisa, vai nos incomodar, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, uma toxina, e isso não é bom para nós. E o que significa anticorpo? Anticorpo é produzido pelos linfócitos B, a gente vai ver mais tarde eles, que servem para combater o antígeno. É como se cada anticorpo reconhecesse somente um tipo de antígeno. Por exemplo, o anticorpo do vírus da gripe não serve para o da dengue. Então é como uma chave que só entra em uma fechadura, eles são específicos. Eu trouxe uma imagem para que vocês possam compreender melhor do que eu estou falando. O antígeno é uma parte do micro-organismo, tá? E o linfócito B, que é do nosso sistema imune, que tem o anticorpo. Então, o anticorpo se liga no antígeno, que está ali como um invasor. E ele vai reconhecer o que é. É um vírus? É uma bactéria? É um parasita? E aí, ele se fixa nele. E uma parte está fixada, a outra não. Essa parte que não está fixada, as outras células de defesa vão ajudar, elas vão reconhecer isso dali e fazer o papel delas defendendo o corpo. Então é como se o anticorpo colocasse um adesivo e dissesse assim: "Ei, eu tô aqui, ó, vem aqui pegar esse invasor aqui. Vamos pegar ele". Então, essa é a função do anticorpo, eles vão sinalizar que tem algo errado para as células imunes. Aqui está um resumo do que eu falei e simplesmente tem que pensar que é um trabalho em equipe. Bom, vamos ver então onde tudo começa. Todas as células do sangue, inclusive as do sistema imunológico, são produzidas na medula óssea vermelha, que fica dentro dos ossos os maiores, como por exemplo o fêmur. E alguns desses se amadurecem mesmo na medula óssea, como os linfócitos B, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Outros saem e amadurecem no tecido, outro órgão, ou como, por exemplo, os linfócitos T que vão para o timo. Então, uma dica é lembrar linfócito T, T de timo. Eles vão lá e amadurecem lá. Vamos compreender, então, primeiramente, o macrófago. O macrófago, ele deriva do monócito. Então, o monócito é quando ele está na circulação. Quando ele entra no tecido, ele se transforma em um macrófago. E existem macrófagos residentes em todo o nosso corpo, em todos os tecidos do corpo, cada um para um lugar específico, com um nome específico. E eles são células que vão fazer principalmente a fagocitose. Fagocitose é o processo de engolir outros micro-organismos. A gente vai ver numa outra aula que eles apresentam antígenos aos linfócitos T. O objetivo dessa é vocês se familiarizarem com as células do sistema imune. Nós temos os neutrófilos, que é a primeira célula a chegar na inflamação, as que mais tem lá no nossa circulação, elas que vão chegar primeiro e vão começar todo o processo. Elas vão fagocitar principalmente bactérias. Elas são de curta duração e são abundantes no sangue. Os monócitos é aquilo que eu falei antes, aqui que eu expliquei melhor, que eles viram macrófagos nos tecidos. Eles apresentam antígenos aos linfócitos T. E o processo disso é diapedese. Então, é quando que o monócito ele atravessa a parede dos vasos sanguíneos, se chama diapedese. Não só monócito, mas também qualquer outra célula do sistema imune que vai fazer isso porque está precisando especificamente lá naquele lugar agir. Então, elas vão sair do sangue, porque elas ficam no sangue, e vão para o tecido, onde está inflamado ou infectado.
Depois a gente tem os eosinófilos, eles são os principais quando se pensa em parasitas, vermes, helmintos, e eles vão atuar também em alergias. Mas quando a gente pensa parasitas, eosinófilos, tá? Eles também agem para processos de alergia, como asma e rinite. Entrando agora, então, aqui nas células do sistema imune dos basófilos. Os basófilos, eles também fagocitam, assim como as outras células efetoras que a gente falou que fazem fagocitose. O que eles têm de especial é que eles liberam histamina em reações alérgicas. A histamina é uma das substâncias mais importantes quando a gente pensa em reação alérgica e para começar a resposta inflamatória do corpo para sinalizar que tem algo de errado ali. Então, ela fica armazenada dentro dos grânulos, porque existem células aqui que são agranulócitos e granulócitos. Os que são granulócitos têm grânulos no meio. Então, quando essas células elas percebem que tem um micro-organismo estranho, como um alergeno, um ferimento, uma picada de inseto, uma infecção, elas vão liberar a histamina por meio de um processo chamado degranulação. As células que têm grânulos são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. As que mais soltam essa histamina é o mastócito, que a gente vai falar dele em seguida, e basófilo. Eosinófilo sim, mas não é tanto, tá? Então, quando tiver esse corpo estranho, como pólen, pelos, picadas de insetos, alimentos, até mesmo um medicamento que não tá fazendo certo, tá dando uma alergia, é um sinal de alerta do corpo e vai fazer o sangue correr mais para aquele local, porque vai aumentar a permeabilidade dos vasos e vai ativar mais terminações nervosas. E esses efeitos são uma defesa e causam sintomas clássicos de alergia. Por exemplo, a vasodilatação, que vai abrir os vasos, a vermelhidão, rubor, né? O calor, que são sinais cardeais. O inchaço, que seria o edema no local da reação. E aí, dependendo do local, né, vai ter outras questões. Se for broncoespasmo, vai dar falta de ar, por exemplo, na asma. Se for no nariz, vai estimular a secreção, então vai ter coriza, vai ter nariz entupido. No caso de uma rinite alérgica, vai ter espirros. Tá? Então, tudo isso que eu falei são exemplos. E agora, como eu falei, os mastócitos, eles também liberam histamina, que já, como eu já expliquei, fazem tudo aquilo, mas eles também liberam heparina. A principal função da heparina é evitar que o sangue ali coagule no local da inflamação, da alergia que coagule. Por quê? Mantendo um fluxo de sangue adequado, sem coagular, facilita muito a chegada de células de defesa, como os neutrófilos, os macrófagos, que chegam mais rápido, eles são os primeiros a chegar, principalmente os neutrófilos. Ajuda na limpeza do tecido, porque permite um melhor fluxo, uma melhor drenagem do fluido inflamatório e evita isquemia do local, porque garante que seja oxigenado e a defesa possa continuar. Eles ficam espalhados, então, em vários dos tecidos e eles são também muito importantes em reações imediatas. Nós temos as células NK, que são as natural killers. Por isso que eu coloquei ali um palhacinho para vocês lembrarem dele, porque elas matam células infectadas por vírus ou células tumorais. Mas assim, as células NK, elas agem sem precisar do antígeno dizendo: "Oi, tô aqui, pode me matar". Não, porque elas usam uma estratégia diferente das outras células. As células saudáveis do corpo, elas têm MHC classe 1. Quando uma célula é infectada por um vírus ou é uma célula tumoral, ela perde o MHC de classe 1. Então, ela não está mais expressando isso. E sem esse MHC de classe 1, a célula NK percebe e acha que é um perigo, realmente é um perigo. Então, ela usa
um sistema de morte programada, que não vai causar inflamação, vai fazer apoptose de células que estão doentes, células velhas, células infectadas, tumorais. Então, simplesmente não prejudica ninguém, não faz inflamação, e por isso que eu botei a estrela ali, ó, porque ela é a estrela, né? I'm a star. E temos, por fim, aqui já acabando, as células dendríticas, que elas que vão capturar os antígenos e apresentar eles para os linfócitos T. Então, eles são como uma ponte entre a imunidade inata, que é tudo o que a gente falou agora, todos esses processos de células que estão agindo são imunidade inata. Todos que a gente falou fazem parte do sistema imune inato e as células dendríticas são uma das principais que fazem essa ligação com a imunidade adaptativa que nós vamos falar numa próxima aula. Então, para finalizar aqui, eu coloquei as células efetoras, que são aquelas que estão efetuando algo, que estão fazendo algo diretamente no combate ao antígeno, e eu coloquei por que elas são, né? Então, elas fazem fagocitose, elas liberam citocinas inflamatórias, elas fazem uma ponte entre uma e outra, apresentam antígenos, liberam histamina e destroem células. Então, tudo isso faz parte da imunidade inata. Se você gostou, deixe o like. Até a próxima!